Olá pessoal, tudo bom? Então vamos lá dar continuidade. Só para a gente retomar aqui o que eu estava falando antes, né? Eu fiz esse último slide aqui para a gente comparar o processo de mitose e o processo de meiose, né? Sempre levando em consideração que a célula-mãe, aqui no caso 2N igual a 2, ela vai produzir duas células filhas também 2N igual a 2, do mesmo jeito, certo? Então a mitose ela vai produzir células idênticas às células-mãe. Já na meiose, não. Né? A meiose, enquanto a célula-mãe ela é 2N igual a 2, a célula-filha é N igual a 1. Então lembrem-se, a meiose ela é uma divisão reducional, enquanto que a mitose é uma divisão equacional. Tá certo? Só mais uma vez aqui, porque acabou ficando só lá no finalzinho do vídeo, a gente, para identificar sexo biológico, a gente observa os cromossomos sexuais, né, que são os cromossomos X e Y. Aqui é uma mulher, então uma pessoa do sexo biológico feminino, e nesse caso aqui nós temos um homem, porque ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Reparando que esse homem, ele tem a síndrome de Down, porque está com uma trissomia no cromossomo 21, ou seja, ele tem 3 cromossomos, onde supõe-se que são 2, né? O padrão para a espécie é esse. Existem outras aneuploidias, a gente vai ver com calma, tá? Eu só trouxe aqui para vocês o cariótipo. Então, olha só, as mutações podem ser tanto gênicas, então você vai mudar aquele T, A, C e G, né, que é da timina, guanina, mas elas também podem ser cromossômicas, então não é a alteração da sequência de bases nitrogenadas. Você está falando de um pedaço da molécula que pode sofrer alteração. Beleza? Então a gente aqui está falando de mutação no nível, numa escala um pouquinho maior. Ela pode ser de 2 tipos, gente. Ela pode ser a mutação quantitativa, então o número de cromossomos ele vai alterar, que é o caso que eu trouxe para vocês no slide anterior, né, que é o caso da síndrome de Down, que é um caso típico de aneuploidia. Você tem variações de 2 grandes tipos, tá? As euploidias, que são alterações verdadeiras na ploidia, a mutação ela é sempre de multiplicar o conjunto de cromossomos. Eu saio de N para 2N ou de 2N para 3N, então é todo o conjunto de cromossomos que vai ser multiplicado, dividido por algum número. Já nas aneuploidias, não. Aneuploidias você tem alteração em um dos pares. Então a pessoa, por exemplo, com a trissomia do 21, ela tem 47 cromossomos. Não são todos os cromossomos dela que foram duplicados. Então ela é 47, sendo que ela tem um cromossomo a mais lá no par 21. Então a gente identifica ela dessa forma, tá certo? Isso é uma aneuploidia. Existem outras mudanças que são as estruturais. As estruturais podem ser a partir de quebra e reconstrução de um pedaço de cromossomo. Lembra que quando vai puxar, pode ser que aconteça algumas quebras? Então, quando acontece uma quebra, existe todo um mecanismo para corrigir aquela quebra e às vezes ela monta no lugar errado. Corrigiu, o negócio lá é montar. Montou, está feito o trabalho daquela proteína. Se foi no lugar certo ou não, aí vem outra para poder identificar. E aí pode ser que aconteça um erro. Pode haver deleção de um trecho do cromossomo, uma duplicação daquele trecho, uma translocação, que é quando um pedaço do DNA ele sai de uma região do cromossomo e vai para outra. Isso pode causar um prejuízo bem grande para a célula, certo? E pode haver também a inversão. Então, a sequência do DNA naquele cromossomo, ela pode simplesmente girar. Então, olha só, aqui tem um fenômeno de deleção, você tem um pedaço do cromossomo que foi anulado, aqui um de duplicação, aqui um de inversão e aqui um de translocação. Ó. Você tem um pedaço de um cromossomo indo para outro, tá certo? Isso vai alterar aquele dogma central da biologia molecular, porque quando você altera a sequencinha de letrinhas, você altera o produto final. Então você faz, ou a mutação ela acontece no nível do DNA mesmo, que são algumas pequenas letrinhas que sofrem umas alterações, ou essa mutação ela acontece numa escala cromossômica, que aí normalmente são abalos mais graves no organismo. Né? Então, ó, as aneuploidias mais importantes que você vai levar para a sua prova são síndrome de Down, que são organismos que têm 47 cromossomos, né? São pessoas que têm uma trissomia do 21. A síndrome de Klinefelter, que são 47 cromossomos, e existe um cromossomo extrasexual, então são pessoas que têm o sexo masculino, né? Os órgãos
reprodutores, eles normalmente são masculinos, mas com baixo desenvolvimento. Deem uma olhadinha com calma, que infelizmente a gente não tem tanto tempo aqui para detalhar elas, certo? E a síndrome de Turner, que é uma aneuploidia em que a pessoa ela é X0, então ela está faltando esse cromossomo aqui. Então ela tem um cromossomo a menos do que se espera para a nossa espécie. Tá certo? Se vocês procurarem também, tem a trissomia do 13 e a trissomia do 17, existem algumas outras aneuploidias. Beleza? Então vamos lá fazer a questão? Item 108 da prova de 2017. Para estudar os cromossomos é preciso observá-los no momento em que se encontram no ponto máximo de sua condensação. Gente, olha aqui, ó, já sei que é um item que vai falar sobre metáfase. Já botou o máximo grau de condensação, você aí também, quando estiver olhando sua prova, já tem que bater de pronto isso, certo? A imagem correspondente ao tecido da raiz da cebola, visto ao microscópio, e cada número marca uma das diferentes etapas do ciclo celular. Então, na prova, temos aqui, ó, tem uma célula que é o número 1, outra que está com o número 2, outra com o número 3, outra com o número 4 e outra com o número 5. Então, reparem como na célula de número 3, você tem uma concentração de cromossomos assim, ó. Na célula de número 4, a gente tem alguns cromossomos aqui em cima, alguns cromossomos aqui embaixo. Na célula 5, o núcleo já está bem formadinho e a célula que aparentemente ela está começando o processo da divisão do citoplasma dela. Então a gente identifica bem que são células em diferentes fases. A gente sabe que a característica mais marcante da metáfase é exatamente a placa equatorial. Então tá aqui, ó. A célula bem bonitona, cromossomo ali na placa equatorial, não resta dúvida, né, que o número, qual é o número que corresponde à melhor etapa para que esse estudo seja possível? Gente, questão de item letra C, porque é na metáfase que a gente tem o melhor grau de condensação dos cromossomos para que eles sejam observados ao microscópio, tá certo? Então vamos dar continuidade. A gente falou no final ali sobre meiose. Lembra que nas últimas aulas a gente também comentou sobre evolução e que Darwin teve uma grande dificuldade para poder falar sobre como as características eram herdadas? Então, quando os estudos de Mendel foram resgatados, lá nos anos 1901, 1900, não sabíamos o que era a meiose, mas ele deu toda uma base de genética. Ele é conhecido como o pai da genética não à toa, porque ele fez todo um estudo matemático que desvendou como era, pelo menos estatisticamente, a transmissão de características de uma geração para outra. Com o avanço da tecnologia, com o avanço das pesquisas, a gente começou a observar melhor as células com uma melhor resolução, e aí a gente começou a entender que aquelas regras que Mendel falava faziam muito sentido quando a gente observava elas a nível de DNA. Então, uma coisa encaixou com a outra. Mendel falava como é que acontecia as leis, né, de segregação, a gente vai falar um pouquinho agora, como acontecia a hereditariedade, e os estudos sobre meiose identificaram que essas divisões, essas segregações que Mendel tanto falou, fazem muito sentido no nível celular. Então o que acontece? O grande objeto de estudo do Mendel foi estudar a hereditariedade. Como ele fez isso? Ele estudou uma ervilha. Quando a gente observa flores de plantas, elas têm diversos formatos. E algumas delas, como é o caso da ervilha, elas têm uma estrutura que vai apresentar um corpo feminino, uma estrutura reprodutiva feminina e também estruturas reprodutivas masculinas. O Mendel era um cara muito organizado mesmo, assim, no nível que se você pegar aquela pessoa virginiana aí da sua família, né, como o pessoal fala, ele é muito metódico. Então ele era um cara que de manhã estava lá no mosteiro, fazia as atividades religiosas dele e todo santo dia ele ia para a estufa dele fazer os estudos com as ervilhas. Então, em algumas ervilhas, ele retirava a estrutura reprodutiva masculina e em outras plantas de ervilha ele retirava a estrutura feminina. Por quê? Para evitar que ela se autofecundasse. Ele estava controlando a fecundação, qual indivíduo reproduzia com qual, porque ele queria entender como as características desses dois indivíduos elas seriam transmitidas para a prole seguinte. Como é que ele fazia isso? Com o uso de pincel, gente. Essa imagem tem uma pessoa com um pincel desses mesmo de
fazer pintura com criança em casa, né? Ou pintura profissional, enfim, ele pincelava no grão de pólen, nos grãos de pólen de uma planta que só estava o aparelho masculino lá, né? Ia em outra planta e colocava o pólen, igual as abelhas fazem. Então ele controlou quais plantas reproduziam com quais. E a partir desses estudos que ele fez com a ervilha, ele publicou esses trabalhos dele em 1865, que ficaram, gente, na margem da sociedade científica. Esses trabalhos ficaram praticamente esquecidos, porque o Mendel era um cara que não era rico, ele estava lá no mosteiro, longe, né, na região onde, se eu não me engano, hoje é a Polônia. Então a gente sabe que esses trabalhos dele só entraram na grande academia científica nos anos de 1900, que alguns botânicos revisaram os trabalhos dele, retestaram nas plantas que eles estavam estudando e chegaram aos mesmos resultados de Mendel. E aí, Mendel, claro, né, o sucesso de Mendel se deve ao fato dele ser um cara muito preparado e estudar a coisa certa no momento certo. Ele deu sorte também, né? Ele inicialmente até tinha o desejo de trabalhar com ratos, mas pegava mal, né? Um monge ficar dissecando ratos. Ele acabou partindo para a botânica, se especializou, foi estudar na Universidade de Viena e quando voltou para o monastério dele, ele fez esses experimentos com a ervilha. E por que eu digo que ele teve muita sorte? Porque ele estudou a espécie certa. Para as condições que ele tinha, ele sempre tem características duplas. Ou a ervilha é verde, ou a ervilha é amarela. Ou a ervilha é lisa, ou a ervilha é rugosa. Ou a vargem é verde, ou a vargem é amarela. Não tem características intermediárias. Então, quando você para pensar em análise combinatória, que vocês já estudaram na matemática, ela faz todo sentido quando a gente estuda as características que Mendel estudou das ervilhas. Então, toda a análise combinatória que vocês aprenderam, ela se aplica aqui. E o Mendel, ele só conseguiu fazer os trabalhos e as pesquisas dele exatamente porque ele teve uma preparação estatística prévia. Lá na Universidade de Viena, ele teve aula com as pessoas mais importantes da época dele, de botânica e de hibridização de plantas, né, que é a mistura de plantas, e também de estatística. Então, ele tinha exatamente as duas ferramentas necessárias para fazer os estudos de genética que ele fez. Tá certo? Então, vamos lá. A lei da separação de fatores, ou primeira lei de Mendel, é a lei que diz todas as características das plantas, né, no caso, que é o que ele estava estudando, e aí extrapola-se para os seres vivos. Essas características são sempre determinadas por dois fatores, sendo que esses dois fatores, um de origem materna e um de origem paterna. Ele chamava de fatores o que hoje a gente chama de gene. Lembrem-se que Mendel não tinha ideia do que era DNA, não tinha ideia do que é microscopia, então ele é de um outro tempo. Ele falou em fatores, ele não dizia o que era, certo? Esses fatores, quando você recebe eles do seu pai e da sua mãe, eles foram formados durante o processo de divisão celular, conhecido como meiose. Então faz tudo sentido. Os fatores se separam na formação dos gametas. Qual é a divisão celular que faz gameta? É a meiose. Então estudar a meiose é essencial para você entender como é que a herança dos caracteres ela é feita, como é que você herdou as suas características, tanto físicas como fisiológicas, elas têm tudo a ver com essa parte da genética, tá certo? Então, como ele fez isso? Ele sempre fez o estudo dele com linhagens de ervilhas que ele chamava de puras. O que é isso? Imagina aí, pessoal, lá, como eu comparei lá nas raças de cães. As pessoas elas selecionam as características que elas querem e fazem com que os indivíduos se reproduzam. Então ele fez isso com ervilhas lisas. Só lisa reproduzindo com lisa, só lisa reproduzindo com lisa, só lisa reproduzindo com lisa, até que não nascia nenhuma ervilha rugosa. Então ele fez uma linhagem pura. Na mesma ele fez com a rugosa. E depois ele colocou uma para fecundar com a outra. Olha o resultado que ele obteve. 100% das ervilhas que nasceram dessa característica aqui, elas são lisas. Aí ele falou sobre dominância e recessividade. Então você vê que existe uma característica que ela domina a outra na próxima geração. Isso é o que é ser dominante. Então, nesse caso, aqui estabeleceu-se a primeira lei de Mendel. Existem as características que são transmitidas dos pais para os filhos por fatores. Essas características são determinadas por dois fatores. Um que vem do pai e um que vem da mãe.
Já a segunda lei de Mendel é a lei da distribuição independente dos fatores. E olha que interessante como isso aqui tem tudo a ver com meiose. Olha só. Fatores para características diferentes se separam de forma independente. Então, olha aqui. Quando a gente vê uma célula que vai realizar a meiose, essa célula que está aqui com 2N igual a 4, você repara que cada cromossomo aqui, ó, um grande e um pequeno. Então tem um cromossomo grande aqui que é o Rzão e um cromossomo grande que é Rzinho. Ou seja, aqui no locus gene você tem um alelo recessivo e aqui o dominante. Você repara que o cromossomo que tem o Rzinho, ele vai se distribuir, dividir pela célula de maneira independente do cromossomo onde está o gene Y. Então é isso que o Mendel falou, que o fator R ele vai se dividir na hora de formar os gametas de maneira independente do fator Y. Lembra que ele chamava de fator, que a gente chama de gene, certo? Então, quando a gente observa o resultado final, a célula final ela pode ter o gameta Rzão Y maiúsculo, Rzão Y maiúsculo, aqui Rzinho Yzinho, Rzinho Yzinho, porque nessa organização da célula não tem como o Rzão vir para um lado de cá junto com o Yzão, com o Yzinho. Só que ela é independente exatamente por isso. Algumas células vão formar esse tipo de gameta, mas outras células vão formar invertido. E isso acontece porque os fatores estão em cromossomos diferentes. Então fiquem atentos. A segunda lei de Mendel, ela faz todo sentido quando a gente está falando de fatores ou genes que estão em cromossomos diferentes. Mas quando eles estão no mesmo cromossomo, isso aqui é um caso de linkage. Fiquem atentos caso isso cobre. Não é muito provável, né? Porque normalmente linkage não é um conhecimento tão cobrado, mas se cair na sua prova, você já está acertando. Então lembre-se, o A aqui, ó, o alelo Azão e o alelo Bzão, eles estão no mesmo cromossomo. Então, se o Azão for para um lado, está significando que o Bzão muito provavelmente vai para o mesmo lado, porque eles estão no mesmo cromossomo. É por isso que existem algumas características que são correlacionadas. Então, você vê, eu vou dar um exemplo aqui hipotético que não é real, mas que serve para o caso. Cães com pelo amarelo e com maior taxa de doença no fígado. Por quê? Porque o pigmento que é produzido para a cor do pelo é feito um gene que está no mesmo cromossomo que tem um gene para a célula do fígado. Então você consegue correlacionar características que não tem nada a ver uma com a outra, que ficam correlacionadas mesmo, mas é só pelo fato de um gene que determina uma característica, ele está fisicamente no mesmo cromossomo de outro gene que determina outra característica. Então esse aqui, ó, é um caso chamado de linkage. Fiquem atentos, beleza? Então vamos lá. Questão 91. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Então aqui, ó, no cromossomo 10, existe um gene que é responsável pela doença conhecida como deficiência de lipase ácida lisossômica. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores até o nascimento do primeiro filho. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Pessoal, isso aqui é um caso clássico, tá, de dominância e recessividade. Por quê? A pessoa que não tem a doença, ela é azão traço. E a pessoa que é portadora, ela é especificamente azão azinho. Por quê? Ela porta o gene, mas ela não tem a doença. Já que o alelo azão, ela vai determinar a característica que eu vou chamar aqui de saudável, né? Porque não é a pessoa com lipase ácida lisossômica. Quando a pessoa ela é azinho, que vai ter essa característica. Então, veja bem, o caso que está sendo citado no exercício é os pais de uma pessoa que são apenas portadoras, elas são azão-azinho, e o indivíduo afetado é azinho-azinho. Lembrem-se que no cruzamento azão-azinho com azão-azinho, que você vai ter essa proporção aqui, ó.
uma chance em 4, tá? Quando for uma característica recessiva. Então é importante que você revise aí, viu, gente? Veja a primeira lei, veja os casos de dominância e excessividade, codominância, dominância incompleta, isso tudo pode cair na sua prova, tá? Então sabemos que existe uma chance em 4 de, nesse cruzamento, azão com azinho, da pessoa ter a doença, né? A gente sabe que esse cruzamento, azinho com azinho, um nascimento em 4 serão portadores da doença. Então, essa é uma doença hereditária de caráter recessivo, clássico de genética. Seria dominante se a pessoa que tivesse o alelo azão fosse portadora da doença, mas não é o caso, né? A pessoa que é portadora da doença, ela é recessiva. Codominância, pessoal, vejam aí em casa também coisas sobre tipo sanguíneo, tá? O tipagem sanguínea AB é um exemplo clássico disso, porque o tipo A, ele não domina o tipo B. Os dois dominam juntos, por isso que a gente vai falar de codominância. Agora, a proteína A domina o alelo izinho, certo? Por isso que quem é isão A, izinho, tem o tipo sanguíneo A. Quem é isão B, izinho, tem o tipo sanguíneo B. Quem é isão A, isão B, é o tipo sanguíneo AB. E quem é izinho, que tem o tipo sanguíneo O. Tá bem? Então vamos lá para a próxima questão. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas, dominantes em relação às rugosas, que são recessivas. Característica determinada por um par de alelos com dominância completa, ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, que é o fenótipo, de plantas híbridas, que são as hibridizações que eu falei, né, resultantes de cruzamentos de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. Então é isso aqui, gente, ó. Uma planta que for L-zão, ela tem a semente lisa. Uma planta que for Lzinho, tem a semente rugosa. E a planta que for Lzão, também tem a semente lisa. Então é isso que ele está dizendo no enunciado, tá certo? A autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre plantas. Olha só, pessoal, vamos voltar só aqui para vocês verem. Eu mostrei nesse slide o que ele fez aqui, ó. Uma geração parental pura e outra parental pura, produzindo uma geração F1 híbrida que foi autofecundada, tá certo? Então nós temos aqui, ó, plantas que são puras, azinho, reproduzindo, sendo fecundadas com outras plantas que são híbridas, azinho, 100%. Tá certo? Então vamos lá. Autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizados por Mendel, ocorre entre plantas híbridas, ou seja, cruzamento de linhagens puras, sim. Elas têm fenótipo dominante? Sim. Então, ó, vamos lá, só para representar aqui. Não era Lzão com Lzinho, que formou a F1, toda a Lzão. Então, é essa geração aqui que está sendo autofecundada. Tá? Ele está falando de cruzamentos, Lzão. Então, elas são plantas híbridas de fenótipo dominante. São, porque Lzão traço vai ser lisa, que produzem apenas sementes lisas. Exatamente, essa é a alternativa. Essa aqui está errada, gente, a letra B, por quê? As sementes elas não vão produzir, o resultado não vai produzir sementes lisas e rugosas, né? A gente sabe que essas plantas elas só têm sementes lisas. De linhagem pura, não, né? Porque a autofecundação ocorreu na F1. Cruzamento de linhagem pura é aqui, ó, nas gerações parentais. Então, não. Então, não é linhagem pura, não é linhagem pura. Ficando assim, resolvido este item, certo? E aí, galera, para finalizar, uma coisa que tem sido cobrada no Enem, que acontece com certa frequência, é teste de parentalidade, certo? Então, para a gente terminar, fechar, pegar o conteúdo lá do dogma central, Mendel, e aqui também da citologia, de divisões celulares, a gente fala bastante sobre teste de parentalidade. Lembrem-se que genes são trechos de cromossomos, que são moléculas de DNA. Existem diferentes versões de genes.
Isso aí a gente vai chamar de genes alelos. Normalmente vocês sempre ouvem a palavra alelo. É isso que significa. Gene alelo é uma versão de outro gene. Alelos diferentes costumam ter tamanhos diferentes. Então vejam bem, lembra aqui da sequência, né? Aqui tem uma sequência. Aqui é uma fita codificadora, aqui é outra. E cada fita codificadora produz uma proteína diferente. Então, quando a gente fala de azão, azinho, bezão, bezinho, essas coisas, nada mais é do que uma simplificação. A gente não vai ficar escrevendo essa sequência de letras numa prova ou numa aula para mostrar que isso é diferente disso. A gente simplesmente fala, ó, esse é o azão e esse é o azinho. Então, para vocês entenderem a diferença entre o azão e o azinho, ele pode estar na sequência de letras e no tamanho dessa sequência de letras. Normalmente os genes alelos eles têm tamanhos bem variáveis e isso é usado pela genética, pelo teste de parentalidade. Se você sabe que o azão ele é maior do que o azinho, quando você coloca esses pedaços de DNA em um gel, essa técnica, pessoal, o DNA ele corre dentro de uma malha. Então imagina que você tenha uma série de peneiras assim e você joga um monte de areia. E as peneiras elas vão ter malhas de diferentes tamanhos até, né? Não é sempre em gradativo não, tá? É uma grande, vamos botar um monte de peneira do mesmo tamanho. Quando você joga a areia e vai dando uma sacudida, ela não vai demorar, alguns grãos vão demorar um pouco mais para caminhar. É a mesma coisa aqui, ó. A gente pega esse DNA todo cortadinho e coloca em um gel. Esse gel é como se aqui tivesse essa série de peneiras, só que não é por gravidade, né? Por diferença de carga. A carga elétrica faz com que o DNA ele se desloque de um lado para o outro. Então, pedaços maiores de DNA eles vão demorar para chegar do outro lado e pedaços menores de DNA eles vão com maior velocidade. Então, o que a gente faz? A gente pega um DNA conhecido e bota ele como parâmetro. E depois vai comparando esses pedacinhos de DNA. Eles vão tendo tamanhos específicos e vão formando coisas que a gente chama de bandas. Então, quando a gente olha para esse gel, você repara ó, que tem uma banda bem escura aqui, outra bem escura aqui, outra bem escura aqui. Ó. A gente sabe que essas regiões que têm o mesmo padrão é porque elas têm tamanhos iguais. Então, ali você tem um padrão de alelos. Então, veja bem aqui um exemplo de teste de parentalidade. Aqui a gente tem a pessoa que é a figura da mãe e aqui a figura do pai. O padrão de bandas formado no DNA da mãe é esse. Então, tem essa, essa e essa. No pai são as amarelas. Então, você não tem os alelos que vieram do seu pai e os alelos que vieram da sua mãe. Quando a gente compara as suas bandas com as bandas dos seus pais, o seu DNA tem que ser igual ao deles, se eles forem seus pais biológicos. Então, reparem nessa moça aqui. Ó. Essa banda veio da mãe. Então, até aí tudo bem. Essa aqui, do pai, é compatível. Essa é compatível com o pai. Essa é compatível com a mãe. Então, todas as bandas dessa pessoa são compatíveis com os pais biológicos. Então, ela é uma filha biológica, né, desses dois. Vamos observar o próximo caso. Vejam bem, essa banda, ela é de cor vermelha. Ela está aqui um pouquinho mais para cima do que a amarela, então ela não casa com a banda do pai e também não casa com a banda da mãe, sugerindo que essa pessoa não é filha de pelo menos um desses dois. Quando a gente compara as bandas azuis, essas bandas azuis estão presentes na mãe, mas ela tem bandas vermelhas que não estão presentes no pai. Sugere-se que essa pessoa é filha biológica dessa mulher e adotiva desse rapaz. Esse menino aqui também, né, esse caso, todas as bandas dele estão presentes nos pais, então ele é filho biológico também deles dois. E o último caso, quando você compara as bandas do último filho aqui, se você reparar, ó, são todas elas diferentes, tanto da mãe como do pai, sugerindo que essa pessoa ela é um filho adotivo. Então vamos para um exemplo de prova. Um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas então amostras de DNA dos pais e dos filhotes para a caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo do ninho, para o locus 1 e 2, onde se localizam os genes dessa característica, está representado na figura. Padrões de banda em gel nas moléculas de DNA dos indivíduos. Então a gente tem no locus 1
4 versões possíveis. Então você tem o A, o B, o C e o D. E para o gene no locus 2, você tem outras 4 versões possíveis. Aqui a gente tem dos pais e na sequência 1, 2, 3, 4, 5 dos filhos. Então todas as bandas deles têm que ser compatíveis, exatamente compatíveis, com as bandas dos pais, se você quiser considerar que eles sejam um dos filhos, certo? Então vamos lá. Esse aqui corresponde com esse corresponde com esse. Então o filho 1 pode ser. O 2 corresponde também, então pode ser. O 3 também corresponde, pode ser ainda. Já o 4, ó, o 4 já não dá mais. Então o 4 está fora da nossa análise. O 5 também pode ser. Então tá ok aqui por enquanto. Só que olha só, o 2 não tem banda, essa banda aqui. E a mãe só tem essa banda. Então eu vou também eliminar o 2, porque ele não pode ser filho só de um dos pais, ele tem que ser filho dos dois, tá certo? Então sugerindo que aqui esse filhote seja de outro casal. Quando a gente compara aqui, um tem correspondente com o pai e o outro tem que ser correspondente com o da mãe. Então tá ok. O 1 tem tudo para ser o filho que o exercício está pedindo. Ó, o 2 está faltando esse, né? Então ele também não é. O 3 está faltando essa banda e também não é. O 5 só tem uma das bandas, então ele também não é. Restando assim, o filhote 1. Né? Se você comparar essas bandas, você vai saber, vai conseguir identificar exatamente quem é que é o filho desse casal. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Foi uma aula com bastante conteúdo, eu sei, espero não ter sido tão cansativa para vocês, e eu espero que vocês tenham uma boa prova, deem uma estudadinha, tá, naquela parte ali de meiose e de genética. Como eu não tive muito tempo para trabalhar os itens de genética, eu sugiro que você dê uma estudadinha mais a fundo, principalmente nas análises combinatórias e matemática. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham tido uma boa aula e até a próxima.